O seguro dos seus investimentos tem um furo de 47 bilhões de reais. A maior quebra da história financeira do Brasil expôs uma falha que ninguém te contava sobre o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. Agora, novas regras foram criadas às pressas. Mas será que elas são suficientes para proteger o seu dinheiro da próxima crise? Ou são apenas um remendo? Fica aqui até o final para entender a verdade que não querem que você saiba. E aí, tudo certo com você? Se você investe ou planeja investir em CDB, LCI, LCA ou até mesmo se tem dinheiro na poupança, este vídeo é, sem exagero, o mais importante que você vai assistir este ano. Nós acostumamos a ouvir que o FGC é uma garantia absoluta, uma espécie de selo de segurança infalível. Colocou seu dinheiro lá, até 250 mil reais, pode dormir tranquilo, uma espécie de selo de segurança infalível. Investiu seu dinheiro em um banco segurado pelo FGC, até 250 mil reais, pode dormir tranquilo, mas e se eu te disser que a história não é bem assim? A recente quebra do Banco Master, um evento que vai custar quase 50 bilhões de reais, foi o maior teste de estresse do nosso sistema financeiro em décadas. E ele revelou rachaduras que estavam escondidas atrás de uma pintura. O resultado? O governo e o Banco Central correram para mudar as regras do jogo no meio da partida. E essas novas regras, que já estão valendo, vão impactar diretamente duas coisas que mais importam para você: a segurança do seu dinheiro e a rentabilidade que você vai ter daqui para frente. Neste vídeo, nós vamos fundo, vamos dissecar o que realmente é o FGC. Usando analogias simples do dia a dia, vamos mergulhar nos números assustadores do caso Master e entender por que ele foi tão devastador. E o mais importante, vamos analisar uma por uma as novas regras do FGC. Eu vou te mostrar o lado bom, o lado ruim e o que você, como investidor, precisa fazer agora para se proteger e continuar ganhando dinheiro. E pode ter certeza, o que você vai descobrir aqui, seu gerente de banco talvez não te conte. Vamos junto! Para começar, vamos alinhar o conhecimento. O que é, de forma simples, o FGC? Esqueça o jargão financeiro, pense no FGC como um fundo de reserva do seu condomínio. Todo mês, cada morador, ou seja, cada banco, paga uma taxa para esse fundo. Se um apartamento tiver um problema estrutural grave, como uma infiltração que ameaça o prédio todo, ou seja, se um banco quebrar, o condomínio usa esse dinheiro do fundo para consertar o problema rapidamente, antes que o prédio inteiro seja comprometido. O FGC é isso, uma associação civil privada sem fins lucrativos, mantida pelos próprios bancos para garantir a estabilidade de todo o prédio do sistema financeiro. E a regra mais famosa, que todo mundo repete como um mantra, é a da cobertura de até 250 mil reais por CPF e por instituição. Se você tem 200 mil no CDB do Banco X e ele quebra, o FGC te devolve esses 200 mil. Parece perfeito, né? É um cinto de seguranças. E cintos de seguranças são ótimos, você concorda? O problema é quando o cinto de segurança te dá uma confiança tão grande que você começa a dirigir a 200 por hora numa estrada cheia de curvas. E é aqui que entra o conceito fundamental que está no centro de toda essa história: o risco moral. Esse é um termo que os economistas adoram e que um estudo do Fundo Monetário Internacional, o FMI, chama de um ato de equilíbrio na corda bamba. Imagine que você tem um seguro de carro com cobertura total, que paga qualquer conserto, sem franquia, e seu prêmio não aumenta, não importa quantos acidentes você sofra. Qual o incentivo que você tem para ser um motorista cuidadoso? Quase nenhum, né? Na verdade, você é incentivado a correr mais riscos e estacionar em lugares perigosos, a dirigir de forma mais agressiva. Afinal, se algo der errado, o seguro paga a conta. Isso é o risco moral. Agora traga essa analogia para o sistema financeiro. Se um banco, especialmente um banco pequeno ou médio, sabe que pode captar dinheiro dos investidores prometendo a eles que o FGC cobre tudo até 250 mil reais, o que impede esse banco de tomar riscos absurdos para crescer rápido? Ele pode oferecer um CDB pagando uma rentabilidade mágica, muito acima de qualquer concorrente, para atrair uma montanha de dinheiro. Ele usa esse dinheiro para fazer empréstimos de altíssimo risco, que, se derem certo, dão um lucro gigantesco. E se derem errado, bom, o FGC paga a conta.
Quem paga a conta no fim do dia é o sistema inteiro. São os outros bancos que contribuem para o fundo. O estudo do FMI que eu citei é categórico. Ele mostra que, historicamente, sistemas de seguro-depósito muito generosos e mal desenhados ajudaram a causar crises financeiras graves. O exemplo mais famoso é a crise das Saving and Loan, nos Estados Unidos, nos anos 80 e 90, que foi a maior onda de falências bancárias por lá desde a Grande Depressão de 1929. O seguro-depósito excessivamente protetor incentivou os bancos a tomarem riscos que levaram a uma crise sistêmica. O risco moral não é uma teoria, é um fato histórico. E foi exatamente esse o roteiro de desastre que vimos acontecer aqui no Brasil. Agora, vamos falar do elefante na sala, o caso do Banco Master. Para você ter uma dimensão do que aconteceu, vamos aos números e prepare-se, porque eles são chocantes. O Banco Master, junto com a sua financeira, a Will Financeira, quebrou. O FGC estima que vai ter que desembolsar cerca de 47 bilhões de reais para cobrir o rombo deixado para os investidores e credores. 47 bilhões. Para colocar isso em perspectiva, um levantamento feito pelo site Poder 360, com base em dados oficiais, mostrou que desde a sua criação em 1996 até o final de 2025, o FGC tinha pago em todas as quebras de bancos somadas cerca de 6,2 bilhões de reais. Ou seja, em um único caso, o FGC vai pagar mais de 7 vezes tudo que ele pagou em quase 30 anos de história. Esse único evento vai consumir quase um terço de todo o patrimônio que o FGC tinha, que era de cerca de 160 bilhões de reais em setembro de 2025. É como se o fundo de reserva do seu condomínio, que foi acumulado por 30 anos, fosse gasto em uma única obra de emergência. Mas como que a gente chegou a esse ponto? O Banco Master foi o exemplo perfeito do risco moral em ação. Ele começou a oferecer no mercado CDBs com rentabilidades que pareciam boas demais para ser verdade. Como diz o ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia. A gente está falando de taxa de 130%, 140% do CDI. Na mesma época, bancos médios considerados saudáveis ofereciam algo em torno de 106% a 110% do CDI. Os grandes bancos nem se fala, bem menos que isso. Essa diferença brutal era o sinal de alerta piscando neon. O que o investidor pensava? Mas tem FGC. Se o banco quebrar, eu recebo o dinheiro de volta. E foi essa mentalidade que permitiu ao Master captar bilhões. O problema é que essa garantia tem limites e problemas que não são tão óbvios assim. O primeiro problema é o tempo. O FGC não é um Pix, não é instantâneo. No caso do Master, a liquidação foi decretada em 18 de novembro de 2025. O FGC só começou a efetuar os primeiros pagamentos no dia 19 de janeiro de 2026. Foram 2 meses de espera. E durante esses 2 meses, o seu dinheiro, que estava rendendo 140% do CDI, parou de render. Isso porque o FGC garante o principal, mais os juros apenas até a data da liquidação. Cada dia de atraso no pagamento é dinheiro que você está perdendo. É o seu custo de oportunidade. Especialistas calculam que cada mês de atraso no pagamento do FGC equivale a uma perda de rentabilidade de cerca de 10% do CDI. Em 2 meses foram 20% do CDI que simplesmente evaporaram. Agora imagine que você dependia daquele dinheiro para uma emergência. Você não tinha acesso a ele. O seguro existe, mas a liquidez, a capacidade de usar seu dinheiro quando precisa, desapareceu. Essa é a primeira grande lição. FGC cobre o crédito, não cobre a falta de liquidez. O segundo problema é a escala. O sistema funcionou bem em quebras pequenas. O caso do Banco Neon, por exemplo, foi resolvido em 14 dias, BRK em 33 dias. Eram problemas de 2 bilhões de reais. Agora a gente está falando de 47 bilhões. O que aconteceria se 2 ou 3 bancos desse porte quebrassem ao mesmo tempo? O fundo aguentaria? Essa é a pergunta que começou a tirar o sono do Banco Central. E foi por isso, por causa desse evento catastrófico, que as regras precisaram mudar. E mudaram rápido. Se você está achando essa discussão importante e quer continuar recebendo análises aprofundadas que realmente te ajudam a proteger seu patrimônio, eu peço que você faça 2 coisas rápidas. Curta esse vídeo e se inscreve no canal. O seu apoio é fundamental para que a gente continue produzindo conteúdo independente e de qualidade e que vai além do óbvio. Clicou? Então, vamos lá! Diante de um incêndio de proporções inéditas, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central publicaram a Resolução 5279, que é basicamente um novo manual de instruções para o FGC.
Vamos analisar as 5 principais mudanças e o que elas significam na prática. Mudança número 1. O FGC Bombeiro agora é também o FGC Fiscal. Essa é talvez a mudança mais estratégica. Antes, o FGC era reativo. Ele só podia agir depois que o prédio já estava pegando fogo. Ou seja, depois que o Banco Central decretava a liquidação do banco. Agora, o FGC pode atuar de forma preventiva. Se o Banco Central identificar que uma instituição está com uma dificuldade financeira relevante, o FGC pode ser chamado para ajudar a encontrar uma solução antes da quebra. A analogia aqui é simples. É como se o síndico do condomínio, que é o FGC, pudesse, ao ver um apartamento com rachaduras sérias, um banco com problemas, intervir e propor uma reforma estrutural. Uma fusão, uma venda de ativos, antes que a parede desabe e comprometa os outros vizinhos. O objetivo aqui é claro: evitar o incêndio em vez de apenas pagar a conta dos estragos depois. Para o investidor, isso é ótimo. A melhor garantia é aquela que você não precisa usar. Evitar a quebra de um banco é infinitamente melhor do que ser ressarcido depois. Mudança número 2, o prazo de 3 dias. Lembra do problema do tempo que falamos no caso do Master? Os 2 meses de agonia? A nova regra ataca isso de frente. Agora está no papel. O FGC tem um prazo de 3 dias úteis após receber a lista de credores do banco quebrado para iniciar o processo de pagamento. Isso não quer dizer que você vai receber em 3 dias, mas o processo tem que começar nesse prazo. Isso transforma a antiga promessa do FGC em uma obrigação formal. Dá mais previsibilidade e segurança jurídica para os investidores, diminuindo a angústia da espera. Mudança número 3, a conta do risco moral. Essa é a resposta direta aos bancos que se aproveitavam da garantia para tomar riscos excessivos. O Conselho de Administração da FGC agora tem o poder de propor ajustes nas contribuições que os bancos pagam. O que isso significa? Outra analogia aqui. Lembra do seguro do carro? É como se a seguradora agora pudesse dizer: você, que dirige um carro super esportivo, mora num bairro perigoso e já teve 3 acidentes, vai pagar um prêmio de seguro maior do que a senhora que usa o carro popular só para ir ao supermercado uma vez por semana. O FGC vai poder propor que bancos que dependem mais de captações garantidas, que crescem de forma muito agressiva ou que são considerados mais arriscados, paguem mais para o fundo de reserva do condomínio. A ideia aqui é desincentivar o comportamento de risco. Se o banco sabe que tomar mais risco vai custar mais caro na sua contribuição para o FGC, ele vai pensar 2 vezes. Isso torna o sistema mais justo, pois quem cria o risco paga mais por ele. Mudança número 4. O Big Brother do FGC. Para que a regra anterior funcione, o FGC precisa saber quem está correndo mais risco. Por isso, a nova norma aumenta drasticamente a transparência. Os bancos agora são obrigados a dar ao FGC um acesso muito maior aos seus dados. Mais do que isso, o FGC foi autorizado a divulgar ao público relatórios sobre o perfil de captação das instituições. Ele não vai dizer o banco X vai quebrar, mas pode publicar dados que mostrem, por exemplo, que o banco depende 90% de depósitos com garantia. O que é um sinal de alerta. Isso dá mais poder para o investidor informado tomar suas próprias decisões, em vez de confiar cegamente na sigla FGC. Mudança número 5. A recomposição do fundo. O que acontece quando o rombo como o do Master ocorre e o fundo fica desfalcado? A nova regra também deixa mais claro como essa recomposição vai ser feita. O FGC pode exigir que os bancos antecipem contribuições futuras ou paguem uma taxa extra temporária. E quem vai pagar a maior parte dessa conta? Os maiores bancos. Segundo a Moody's, os 6 maiores bancos do Brasil, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Caixa e BTG, respondem por 75% dos depósitos. Portanto, são eles que vão arcar com a maior parte da recomposição de 55 bilhões de reais que o sistema precisa. E aqui a gente chega ao ponto final e mais polêmico. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Você faz parte de um grupo seleto de pessoas que realmente se aprofunda para entender como o seu dinheiro funciona. E para te recompensar, eu peço novamente, se ainda não curtiu, curte o vídeo e verifique se está inscrito no canal com o sininho ativado. É a sua forma de apoiar esse tipo de conteúdo. Valeu! As novas regras, no geral, são positivas. Elas tornam o sistema mais robusto, mais justo e mais transparente. Mas como a economia não existe almoço grátis,
e toda essa segurança adicional tem um custo, quem vai pagar essa conta? Bom, como a gente viu, os bancos. Eles vão ter que arcar com os custos de 55 bilhões para tapar o buraco deixado pelo Master. E potencialmente vão pagar contribuições maiores no futuro se forem considerados mais arriscados. E o que um banco faz quando seus custos aumentam? Ele repassa. E ele pode repassar de duas formas. A primeira forma, emprestando mais caro. As taxas de juros dos financiamentos podem subir um pouco para compensar esse novo custo. Segunda forma, e a que mais nos interessa aqui, captando mais barato. E o que é captar mais barato? É pagar uma rentabilidade menor para você, investidor, no seu CDB, na sua LCI. Aquele CDB de banco médio que hoje paga 110% do CDI, talvez passe a pagar 108%. Aquele que pagava 115%, talvez ofereça 112%. Pode parecer pouco, mas no longo prazo faz diferença. A era do dinheiro farto para bancos pequenos e médios tomarem risco com a rede de segurança total da FGC parece ter chegado ao fim. O cerco se fechou. A tendência é que a diferença de rentabilidade entre os grandes bancos e os pequenos e médios diminua. Isso é ruim? Não necessariamente. Significa que o mercado está se tornando mais maduro e precificando melhor o risco. Aquela rentabilidade mágica de 140% do CDI nunca foi sustentável. Era o sintoma de uma doença no sistema, uma doença chamada risco moral. E o caso Master foi o tratamento de choque. Então, o que tudo isso significa para você na prática? Como você deve agir a partir de agora? Eu resumi em 3 lições principais. Lição número 1. Diversifique além do FGC. A principal lição do caso Master não é que o FGC não funciona, mas que ele não é a única ferramenta de segurança que você deve ter. E principalmente, ele não garante liquidez. Por isso, a sua reserva de emergência, aquele dinheiro para imprevisto, não pode estar 100% em um CDB de banco pequeno, mesmo com o FGC. Parte dela precisa estar em algo com liquidez imediata e risco soberano, como o Tesouro Selic, ou em um CDB de um banco grande de primeira linha. Lição número 2. Desconfie de milagres. A regra de ouro dos investimentos ficou ainda mais forte. Não existe alta rentabilidade sem alto risco. Se uma oferta parece boa demais para ser verdade, provavelmente é. Antes de investir em um CDB de um banco que você não conhece só porque a taxa é muito atrativa, faça sua lição de casa. Entre no site do Banco Data, do Banco Central, e veja os balanços da instituição. Veja se ela dá lucro, se tem uma boa carteira de crédito. Com as novas regras de transparência FGC, essa análise vai ficar cada vez mais fácil e mais prática. Lição número 3. O FGC ficou mais forte, mas não é um cheque em branco. As mudanças foram extremamente positivas para a segurança do sistema no longo prazo. O FGC agora é uma instituição mais poderosa, mais proativa e mais transparente. Você, investidor, está mais seguro hoje do que estava antes da crise do Master. Mas entenda que essa segurança tem um preço, que pode se refletir em uma leve queda na rentabilidade de alguns produtos. E está tudo bem. É a troca justa entre risco e retorno se ajustando à nova realidade mais saudável e sustentável. O FGC não é mais apenas um seguro. Ele se tornou o xerife. E em um velho oeste financeiro, onde alguns agiam sem lei, a chegada de um xerife é sempre uma boa notícia para o cidadão de bem. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender as profundas transformações que estão acontecendo no mercado. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu faço questão de ler e responder o máximo possível. Um grande abraço e até o próximo vídeo.